Queridos, ontem nós começamos a estudar a questão de uma cosmovisão cristã, uma forma cristã, bíblica, de olhar para a realidade, olhar esse mundo em que a gente vive e entendê-lo melhor. Nós temos a mente formada por todo tipo de coisa. Sua criação, seus estudos, a região do Brasil onde você cresceu, sua família. Tudo isso moldou a sua mente de formas diversas, algumas delas boas, adequadas, outras delas não. Algumas coisas que você sempre tomou como verdadeiras e como é assim que o mundo funciona, talvez precisem ser corrigidas pela palavra de Deus. É disso que Paulo fala lá em Romanos 12, para a gente transformar pela renovação da nossa mente, não adequando a nossa mente a este século, a forma que o mundo pensa, mas adequando a nossa mente à forma que Deus fala que as coisas são. Então a gente está dividindo isso em 3 partes. Eu expliquei para vocês que essas 3 partes são uma divisão didática. Na vida real as coisas são tudo emboladas mesmo, mas a gente falou primeiro sobre criação, a gente falou sobre como Deus fez o mundo, por que Deus fez o mundo, como ele reflete a glória de Deus, falamos isso na nossa primeira fala. Vai ficar online, né, pastor? Se perder, vocês que não estavam aqui antes, depois se quiser, pega lá. E aí na segunda nós tratamos da dinâmica da idolatria, a partir de Romanos capítulo 1 e trazendo vários exemplos a partir de Eclesiastes, tentando mostrar para vocês que o ser humano, embora viva nesse mundo bom que Deus fez, ele insiste em distorcer as coisas. Ele detém a verdade pela injustiça, ele vive no mundo de Deus, diz Paulo, ele tem conhecimento da existência de Deus, mas ele se recusa a glorificar a Deus, ele se recusa a dobrar-se diante de Deus e ele finge que Deus não existe. Assim ele vive tentando fazer com que as coisas criadas deem razão para a sua vida, algo que é impossível de acontecer. Ele acaba fazendo violência a si mesmo, à criação, ao próximo, nessas coisas. Hoje a gente vai tratar então de redenção, de como Deus pega esse mundo quebrado e ele faz algumas coisas importantes nisso. Então eu vou dividir isso em algumas partes. Primeiro o assunto que a gente vai tratar, a gente vai falar um pouco sobre graça comum, que é um assunto fascinante. Não dá para a gente gastar todo o tempo que seria adequado para isso, mas eu quero mostrar para você que Deus preserva o mundo de se deteriorar completamente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o anseio pela eternidade que está no coração de todos os homens. Vamos voltar para Eclesiastes para isso. E aí a gente vai ver como que Cristo se encaixa nessa história toda. Tá bom? Bom plano? Vamos nessa então, vamos orar primeiro. Senhor, agradecemos por tua palavra que serve de lente para nossos corações. Pedimos que nesta manhã, ao considerarmos essas coisas, Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graça comum. Já ouviu essa expressão? Ela diz respeito a algo, na verdade, muito simples. É o fato de que Deus continua sendo bom mesmo para os descrentes. Mesmo para esse mundo que não merece a bondade dele. Mas Deus continua sendo bom. E é importante a gente entender isso, porque muitas vezes quando os crentes ouvem sobre a queda, sobre a idolatria, sobre o pecado, algumas vezes os crentes correm para uma direção que não é bíblica. A direção de dizer, então eu não posso desfrutar de nada desse mundo, eu não posso ter a ver com nada nesse mundo, porque esse mundo é caído, esse mundo é quebrado, esse mundo é corrompido. Seria verdade isso, se não fosse o fato de que a Bíblia nos indica que Deus de diversas formas impede que esse mal vá tão longe quanto poderia. Vamos ver algumas delas? Vem comigo, vamos fazer um passeio bíblico ainda que rápido. Vem para Gênesis 6 primeiramente, por favor. Gênesis 6, capítulo 1, isso aqui é logo antes do dilúvio, lembra? Deus diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. A gente não vai entrar na confusão do que está acontecendo aqui, tá? Foca no verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Antes do dilúvio, talvez você se lembre das descrições, as pessoas viviam muito mais tempo, não é o que a Bíblia nos diz? 500, 600, 700 anos, pessoas viviam mais tempo.
E esse longo tempo de vida das pessoas fez com que a maldade humana se multiplicasse na terra sobremaneira. O mundo se vê tremendamente corrompido. E uma das coisas que Deus diz, logo antes de anunciar o dilúvio, Deus fala o seguinte: eu vou botar um basta nisso da seguinte forma: eu vou reduzir o tempo que esse povo vive. 120 anos vai ser o limite. Não mais que isso. A gente sabe, talvez um passe ou outro, mas e a grande maioria de nós não chega nem perto disso. Mas essa é uma das formas que Deus impede que a maldade volte a se proliferar depois do dilúvio. Depois do dilúvio, a gente tem ainda idades avançadas, mas vai rapidamente caindo. De forma que os mais anciãos não passam disso. Então isso é uma forma de Deus preservar a terra. Imagina esses bandidos terríveis, serial killer, esses homens maus que andam pela terra. Se os caras já fazem um estrago danado em 20, 30, 70 anos, imagina os Hitlers da vida vivendo 300, 500. O tamanho do mal que eles fariam. Então é misericórdia de Deus limitar a nossa vida nesse tempo. Outra forma que Deus restringe o mal está lá em Romanos 13. Também é um texto que mereceria uma longa reflexão. A partir do verso 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz, a autoridade, traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Veja, a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, até as autoridades são quem pratica o mal. O ponto não é esse. O ponto é, uma das formas que Deus coloca para refrear o mal na terra, para as coisas não ficarem tão ruins quando poderiam ser, é por meio da instituição de autoridades com poder de espada, com poder de punição do mal, com poder de, em nome de Deus, vingar o mal. Então essa é uma das formas. Se já é ruim havendo autoridade, imagina quão mal seria o ser humano se não houvesse. Lá nos Estados Unidos, recentemente, começou um movimento para cortar, para apagar a existência de forças policiais e coisas assim. Alguns estados lutando contra isso, motivado por alguns abusos que aconteceram mesmo. Mas você acha que essa ideia vai funcionar? Elimine a autoridade, deixa a gente se virar sozinho. Paulo explica que não. Essa é uma das formas que Deus usa para controlar o mal na terra. Graça comum se mostra nisso. Mas graça comum se mostra de outras maneiras também. Graça comum se mostra, por exemplo, em Deus dar coisas boas para os descrentes. Você já parou para pensar que Deus faz coisas boas para crentes e descrentes? Certa vez Jesus estava explicando sobre quando um filho pede pão, o que o pai não dá? Uma pedra, né? Filho, pai, estou com fome. Aí o pai tira um pedaço de calcário assim e fala, toma aí, morde aí. Não, claro que não. Ele dá um pão. Quando o filho pede um peixinho, o pai não chega e fala assim, segura a cascavel aí, joga uma cobra em cima do menino. Claro que não, ele dá um peixe. E ele diz o seguinte, até vocês que são maus, sabem fazer coisas boas. De onde que vem isso? De onde que vem o fato de que pessoas malvadas, pecadoras, conseguem continuar fazendo o bem, dando coisas boas para os seus filhos? Homens e mulheres descrentes trabalham e trabalham e trabalham para poder prover por pão na casa dos seus filhos. Homens e mulheres descrentes se esforçam para no Natal comprar um presentinho, fazem hora extra, turno extra, para tentar conseguir comprar aquele brinquedo que a criança está pedindo. Homens e mulheres fazem isso. Deus ensina para a gente que até os maus conseguem fazer o bem. E isso é porque Deus impede que o mal se mostre de forma plena. Inclusive, algo interessante que talvez você nunca tenha pensado, Deus dá coisas boas para crentes e descrentes. Vem ver comigo Atos capítulo 14, para um exemplo claro disso.
Atos capítulo 14 é uma das viagens missionárias de Paulo. Eles estão numa cidade chamada Listra. Eles fazem uma cura. Paulo faz uma cura milagrosa junto com Barnabé. Um homem aleijado volta a andar e o pessoal já acha que são deuses andando pela terra. Nunca se viu nada igual. E eles, nisso já aparece, vamos a partir do verso 11, tá? Atos 14, 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Olha só, o povo já quer fazer sacrifício para Paulo e Barnabé, achando que são deuses. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Tá, então Paulo está falando, estou aqui para justamente tirar vocês dessa idolatria aí. Mas Deus, ao longo do tempo, mesmo antes da nossa chegada com o evangelho, olha que interessante, antes da gente chegar com o evangelho, Paulo diz: Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Deus tem mostrado coisas para vocês, fazendo o bem. Peraí, Deus faz o bem para descrentes? É o que Paulo está falando aqui. Todas as coisas boas que se passaram na vida dos homens e mulheres de Listra vieram da mão do Senhor, dando-vos dos céus chuvas e estações frutíferas. Está na época do quê? Está na época do morango ou já passou? Não sei, mas essa fruta tem suas épocas, não tem? O que Paulo está dizendo é: vocês têm experimentado da boa mão de Deus. Deus tem feito chover na plantação de vocês. Deus tem dado as estações frutíferas para vocês. Deus tem cuidado de vocês mesmo sem vocês o amarem. Deus ama os seus inimigos. Deus faz isso. Agora, o final do verso para mim é um tanto chocante. Olha o que Paulo diz: enchendo o vosso coração de fartura e de... O que é essa última palavra aí? Você ficou até com medo de dizer, né? Alegria? É isso que diz o texto? Paulo está dizendo que Deus vem enchendo o coração dos pagãos de alegria. Não é meio estranho isso? Isso é graça comum. Os pagãos, os descrentes, conhecem muitas alegrias. A alegria, por exemplo, de encontrar alguém amado para partilhar a vida. A alegria de comer um bolo quentinho ou tomar um café quentinho. A alegria de ter um corpo e poder exercitá-lo e movê-lo. A alegria de reencontrar um amigo que não via há muitos anos. A alegria de entender algo. A alegria de receber um salário. Quem dá essa alegria, quem põe isso no coração dos pagãos? É o diabo? Paulo diz que foi Deus. Porque Deus é bom para crentes e descrentes. E você precisa colocar isso na sua cosmovisão. Você precisa entender que os seus vizinhos e familiares descrentes, eles já vêm experimentando da alegria que vem da mão do Senhor. É claro, eles não conhecem a alegria do perdão dos pecados, a alegria da comunhão dos santos, a alegria da esperança da próxima vida. Tem várias alegrias que são reservadas a quem conhece a Jesus. Mas o que Paulo está dizendo é que a alegria está no coração de quem não conhece a Jesus. Você nunca cantou desse jeito, né, a musiquinha? Mas é isso que Paulo está falando. A alegria está no coração de quem não conhece a Jesus. É isso que ele está dizendo, não sou eu, tá? Não fica bravo comigo. O que a gente faz com isso? A gente entende que isso não é salvífico, tá? O fato de que Deus dá coisas boas para os descrentes não significa que eles são salvos. Significa que Deus é bom mesmo. E que Ele continua sendo bom e enchendo a terra da sua bondade, apesar do pecado, apesar da rebeldia. E só serve para a maior condenação do ímpio no final das contas. O fato de que ele se recusa, ele continua se recusando, Romanos 1, que a gente viu ontem, continua se recusando
a reconhecer que veio da mão de Deus. Além disso, graça comum costuma falar sobre o fato de que Deus dá dons e capacidades para descrentes. Vem comigo para Gênesis 4. Lembra de Caim? Caim, a Bíblia nos diz que Caim era do maligno, não é isso que a Bíblia fala? Cara ruim, que odiava o Senhor. Teve um monte de filhos e descendentes. A partir do 17 a gente tem a descendência dele. Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome do seu filho. E aí vai falando deles, verso 19. Lameque, um descendente de Caim, tomou para si 2 esposas. Esse é o primeiro registro de alguém que resolve, que essa aqui é um muquê, eu quero 2. Foi esse cara perverso aqui. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Descendentes de Caim, rebeldes contra o Senhor. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Olha que interessante. Um descendente de Lameque, um descendente de Caim, é o primeiro ser humano que tem a seguinte ideia: vamos construir tendas, vamos habitar, vamos tentar fazer algo mais fixo. Ao invés de toda vez que precisar a gente sair caçar comida, vamos cercar aqui, a gente cria os animais, a gente faz os rebanhos. Quem que teve essa ideia que tanto bem fez para a humanidade? Quem que desenvolveu a agropecuária primeiramente? Foi um servo do Senhor? Foi esse cara aqui, esse tal desse Jabal. O nome do seu irmão era Jubal. E este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então veja, o dom artístico musical começou aonde? Um cara chamado Jubal. Eu não sei como foi isso, ele pegou um pedaço de bambu um dia, ficou assoprando na ponta, fez barulho. Aí tinha um furo, ele pôs o dedo, mudou o barulho. Aí foi mudando, não sei como que foi essa invenção dos instrumentos de sopro, nem os instrumentos de corda, mas eu sei que quem criou isso foi esse filho de Lameque, descendente de Caim. Segue os textos, 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Mas veja, o outro filho pela outra mulher, o que ele é? O pai da metalurgia, da técnica de desenvolver metais em objetos cortantes. Perceba, música, agropecuária, metalurgia. Sem essas coisas, onde estaríamos? Em lugar nenhum. E Deus deu a esses homens a capacidade de desenvolver essas coisas. Verdade, eles não fizeram em honra a Deus, eles fizeram em rebeldia. Mas no final das contas, eles seguem fazendo aqueles impulsos. Lembra, a gente falou ontem dos impulsos criacionais? Lembra que a gente falou que nós inventamos coisas, criamos coisas porque Deus fez a gente assim? Esses homens descrentes continuam fazendo esse tipo de coisa. Porque eles estão seguindo impulsos dados por Deus. E Deus usa os dons dados para descrentes para abençoar a humanidade toda, inclusive a gente. Próxima vez que você estiver ouvindo música, fazendo um churrasquinho, cortando com sua faca afiada a carninha, você deve isso aos filhos de Lameque. Não, você deve isso ao Senhor Deus, que se valeu da capacidade, inclusive, de descrentes para te abençoar. A gente sabe disso instintivamente, a gente é mais relutante com isso em algumas áreas, principalmente na parte das artes. Os crentes são muito desconfiados com o que chamam de música secular, filme secular e tal. A gente não é tão desconfiado no que tange a outras áreas, né? Quando você vai, por exemplo, comprar um carro novo, você não tenta saber se o engenheiro que projetou o motor do seu Volkswagen era crente ou não. Você quer saber se ele era um engenheiro bom, se é um bom projeto. Quando você está vindo de Brasília para o Rio de Janeiro para pregar no Congresso JB, você não pergunta, você não entra e pergunta para o comissário: eu gostaria de saber, por favor, qual é a igreja do piloto. Por quê? Porque não importa muito se ele é batista, presbiteriano ou o quê. O que importa é que ele saiba pilotar. Porque Deus continua dando dons para a humanidade. E eu preciso que você veja que isso vem da mão do Senhor. A capacidade intelectual, a capacidade científica, a capacidade artística, a capacidade de desenvolver o mundo, ela é dada por Deus para a humanidade. É para a tristeza nossa que um homem faz isso em rebeldia contra Deus. Mas veio da mão do Senhor, tá? Então a gente precisava falar um pouquinho sobre isso para você olhar melhor para esse mundo.
e ver que esse mundo não é tão ruim quanto poderia ser, por causa dessa ação preservadora de Deus na graça comum. Se Deus tivesse largado a gente, esse mundo não tinha se desenvolvido em nada, a gente estaria vivendo em algo parecido com a idade das cavernas, lutando, jogando pedra um no outro de longe, algo desse tipo. Mas não, Deus continua dando coisas boas para a humanidade, apesar da gente. Segundo o assunto que a gente precisa tratar, e a gente vai juntando isso tudo. Eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre algo que Salomão traz lá em Eclesiastes. Eu peço que você abra de novo, Eclesiastes 3. Ontem a gente falou sobre o fato de que o ser humano fica tentando encher o coração de alguma coisa. Ali fora no mural tem uma frase do C.S. Lewis, você já parou para ler? O que está escrito lá, lembra? Sobre o doce anseio de saber qual é o lugar de onde vem toda a beleza. É disso que eu vou falar aqui agora. Alguns autores têm identificado que em todo lugar do mundo você encontra alguns anseios universais. Meio que em qualquer cultura, em qualquer espaço, em qualquer lugar, qualquer tempo, alguns anseios que estão em todo lugar. Tolkien, eu falei dele ontem para vocês, ele identificou como nas histórias que a gente inventa, as histórias de ficção, você sempre encontra alguma variação dos mesmos temas. Por exemplo, investigar as profundezas do espaço e do tempo. É algo que sempre aparece nas histórias, né? Investigar o que tem lá longe, o que acontece no futuro. Outro tema, escapar dos confins do tempo, escapar da morte. Nossas histórias de ficção, filmes, seriados são cheios disso. Outro, ter comunhão com seres que sejam mais do que humanos. Nas nossas histórias a gente inventa elfos, anões, extraterrestres, o que for, porque a gente quer imaginar como seria humanos tendo contato com seres que não são humanos. Quarto tema que sempre aparece nas nossas histórias, encontrar um amor perfeito que nunca decepcione, que nunca se acabe. Tem história assim? Pô. 5. Triunfar sobre o mal de uma maneira completa. E a pergunta que Tim Keller, Tolkien, tantos outros fazem é: por que esses anseios estão no coração humano? Por que a gente anseia por investigar o mundo, por escapar da morte, por ter comunhão com seres que sejam mais que humanos, por encontrar um amor perfeito e por triunfar sobre o mal? Por quê? Eclesiastes 3:11 é a resposta. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que se possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa ideia de que Deus faz o ser humano e Deus coloca a eternidade no coração do homem. Os teólogos gostam de dar nome em latim para as coisas, tá? Posso falar o nome em latim, pastor? Posso. Desiderium Eternitatis é o nome desse negócio. O anseio pelo eterno, ou pela eternidade. Simples assim. Salomão está explicando para você o seguinte: a razão pela qual a gente corre atrás de um sentido da vida, naquelas coisas todas que ele falou, nos prazeres, no conhecimento, nos grandes projetos, tudo aquilo que ele falou a gente viu ontem, a razão pela qual a gente fez isso é porque a gente aqui dentro do coração, a gente sabe que tem algo errado com esse mundo. A gente sabe que esse mundo está quebrado. Não é só o crente que sabe disso, o descrente também sabe. E o descrente está buscando uma solução para isso. As nossas histórias, por exemplo, mostram isso. Perceba como a solução para esses anseios que o Tolkien identificou, todos estão aonde? No Evangelho. O anseio de investigar os limites do tempo e do espaço se resolve na eternidade em Cristo. Escapar da morte se resolve em Cristo. Ter comunhão com seres que sejam mais que humanos se resolve em Cristo, na comunhão com Deus Trino. Encontrar um amor perfeito que nunca frustre se resolve em Cristo. Triunfar sobre o mal de uma maneira perfeita se resolve em Cristo. A ideia é que o ser humano está buscando algo que ele não consegue nem definir direito o que é, mas a gente sabe o que é.
É porque Deus não deixou a humanidade sem esse vestígio, sem essa sombra no seu coração, essa busca pelo eterno. Sai por aí e pergunta hoje na cidade, qual que é o problema do mundo? Se você sair por aí e perguntar, você vai ter várias respostas, não vai? O que tem de errado com o mundo? Alguns vão falar, é a corrupção. Outros vão falar, é a falta de educação. Outros vão falar, é o Flamengo. Outros vão falar, é isso, é aquilo. Todo tipo de resposta vai surgir. Mas sabe o que você não vai ouvir? Uma pessoa que te diga o seguinte, não tem nada de errado com o mundo. O mundo é perfeito. O mundo é ótimo. O mundo é tão bom quanto ele poderia ser. Eu não mudaria nada. Se você perguntar para a pessoa, o que você mudaria? Ninguém vai dizer, eu não mudaria nada, tudo é perfeito. Por quê? Mesmo seres humanos quebrados sabem que tem algo de errado nesse mundo. Seres humanos quebrados têm o anseio no seu coração pelo eterno. E essa é a tragédia do ser humano caído. Ele anseia por Deus ao mesmo tempo que ele foge de Deus. Ele vive no mundo de Deus, vendo as maravilhas de Deus, ao mesmo tempo que ele se recusa a dar graças a Deus por elas. Ele quer aquilo que só pode vir das mãos de Deus, mas ele fecha a mão para não receber. O descrente vive nessa agonia. Essa fome, esse anseio. Como diz um autor chamado Zach Eswine, a humanidade ainda tem Éden nas suas veias. O ser humano segue atrás dessas coisas. E isso gera toda essa frustração que você encontra por aí. O ser humano está tentando achar nas coisas criadas aquilo que só pode ser achado no Criador. O ser humano está tentando achar aqui, debaixo do sol, aquilo que está acima do sol. E ele se frustra com uma coisa após a outra. Você percebe que fazer as coisas assim é bondade de Deus? O fato de que esse mundo é frustrante é bondade de Deus? Porque se esse mundo não viesse, além do bem, do bom, com esse pingo de frustração, facilmente nós nos enganaríamos e seríamos iludidos por ele. Facilmente nós acharíamos que esse mundo é tudo que há. Mas o fato de que amores não são correspondidos, o fato de que tantas vezes o mal parece prevalecer, o fato de que tantas vidas acabam cedo, tudo isso serve para lembrar você do quê? De que esse mundo aqui não é o lugar de onde veio a beleza. De que há esse lugar. E de vez em quando a gente tem vislumbres desse lugar, em formas diversas. Olha como Salomão segue dando tratamento ao assunto. As pessoas falam de Salomão como um cara muito mal-humorado, né? Sempre tem essa fama. Salomão é mal-humorado, mas aqui e acolá no livro de Eclesiastes, ele lida com o fato de que, sim, o mundo é frustrante, mas mesmo frustrante ele é bom. Olha o que ele diz no verso 12, por exemplo. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É dádiva de Deus, gente. Se antes ele falou que se você achar que a vida está nessas coisas, você só vai segurar a fumaça, ao mesmo tempo ele vira e diz pra gente, mas é bom, tá? É bom comer e beber e desfrutar daquilo que Deus colocou na sua mão. Porque se você fizer isso do ponto de vista da eternidade, você vai entender melhor. Nós somos finitos, Deus é infinito. Mas Deus nos fez viver nesse mundo com a capacidade da gente experimentar algo da próxima vida. Algo do futuro. Muitas e muitas vezes a gente experimenta isso. Tem situações em que crente e descrente estão vivendo e parece que coisas acontecem que nos dão um vislumbre, um lembrete de que algo é maior. Pode ser, por exemplo, quando você está dirigindo e o trânsito está horrível. Só que entra aquela canção, a gente falou sobre música ontem, entra aquela canção na rádio e seu coração é elevado e você fica estranhamente comovido. Acontece com crentes e descrentes. Pode ser numa curva da estrada, os de vocês que gostam de dirigir, né? Seja a curva da Estrada de Santos, como dizia a música, ou seja, outra.
E você se depara com uma paisagem que rouba seu fôlego. E aquelas preocupações todas são substituídas por um deslumbre de que, uau, esse mundo é bonito. Pode ser, às vezes, quando você reencontra um amigo, depois de muitos anos, e você percebe que aquela amizade que foi tão forte, ela está ali ainda. E vocês começam a recontar histórias e lembrar de pessoas e situações. Pode ser quando você está lá jogando o seu futebol e 30 minutos de jogo, parece que são 2 minutos. Porque mesmo com o joelho doendo, como é bom correr ali atrás daquela bola. Pode ser quando você finalmente termina aquela tarefa que o seu chefe te deu e aquele senso de realização, o senso de eu consegui, fiz bem feito, toma, aqui o meu trabalho. Pode ser num momento de intimidade física com sua amada. São experiências difíceis de colocar em palavras, mas são experiências que nos lembram da eternidade, porque nos retiram desse cotidiano, nos fazem lembrar que o mundo vai além disso aqui, nos fazem lembrar que a vida não é só acerca de comer, beber e morrer. Há sentido maior. Isso é o que alguns chamam de momentos de transcendência. Salomão explica pra gente essas coisas. E o grande ponto é, isso é uma ótima ferramenta evangelística e apologética para você. Porque o descrente experimenta isso também. Do mesmo jeito que o descrente experimenta a frustração dessa vida e ele, se ele for um pouquinho honesto consigo mesmo, ele já se deu conta que ele não vai encontrar sentido nessas coisas. Mas você pode mostrar para ele que esse anseio é resolvido em Cristo. Que esse anseio se aponta para cima. C.S. Lewis, né, aquela frase ali atrás, a história dele é interessante nisso. Cresceu num lar descrente. Na infância teve um primeiro contato com um senso de beleza que ele mesmo tinha dificuldade para pôr em palavras. Ao ver um jardinzinho em miniatura que o seu irmão levou para ele, seu coração foi movido de um jeito que ele não sabia explicar. Algo ecoou aqui dentro. Um anseio indefinido, um vislumbre de algo maior. Ele se agarrou àquela sensação, ele tinha meros 6 anos de idade. E ele conta sobre isso, está na autobiografia dele, Surpreendido pela Alegria, você pode ler, C.S. Lewis. E ele vai contando que em alguns momentos da sua infância e juventude, ele se deparava com aquela sensação de novo. Lendo uma história infantil sobre um esquilo, depois se deparando com ficção e poesia épica, as belas lendas que pareciam ecoar algo no seu coração. Às vezes, vendo paisagens montanhosas, o seu coração era lembrado, veja, um homem rebelde contra Deus, mas que a eternidade no coração estava fazendo cócega. Mas sumia, do mesmo jeito que chegava, sumia. Lewis serviu na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras, onde viu de tudo um pouco. Depois da Primeira Guerra Mundial, dando aula numa universidade famosa na Inglaterra, de Oxford, ele começou a se reunir com outros amigos, interessados em literatura também. Tolkien, um deles. Houve, certa ocasião, uma conversa que foi até 3 da manhã com Tolkien. E Lewis começou a entender que esse anseio dele era um anseio por uma terra que ele nunca tinha ido. Aquela frase, ela é de um livro dele, Até que Tenha Uns Rostos, que fala muito sobre esse anseio, sobre algo indefinido, e ele diz o seguinte, refletindo sobre quem ele era, ele diz, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é de que fui criado para um outro mundo. Os livros ou a música onde pensamos estar a beleza nos trairão se confiarmos neles, pois eles não são a coisa em si. Eles são somente o aroma de uma flor que ainda não encontramos, o eco de uma nota musical que ainda não ouvimos, notícias de um país que ainda não visitamos. Eu acho muito perceptiva a forma que Lewis coloca, porque ele é alguém que revisita a sua experiência de descrente, e ele percebe, agora crente, que durante toda a sua vida de descrente, ele teve alguns vislumbres de que o mundo é mais do que essa realidade caída que a gente vive.
E ele notava um anseio no seu coração que nada no mundo parecia resolver. Ele achava que as histórias resolveriam, pareciam resolver, mas não. Ele achava que isso ou que aquilo resolveriam, não. Que nem Salomão. Só que Salomão já escreve dizendo pra gente por que não funcionava. Salomão diz: eu sei que Deus fez essas coisas para que o homem venha a temê-lo. Nos tempos diversos que Deus nos dá, é para que a gente venha a temê-lo. A humanidade é cheia desses impulsos. E ela mostra isso na sua arte. Além daqueles temas que eu mencionei mais cedo, né, que Tolkien identificou, você já parou para perceber quantas histórias se resumem mais ou menos à ideia de enfrente o perigo, mate o dragão e resgate a princesa? Tem histórias assim? Conhece alguma história assim? Sim, né? Claro. E não é só o Shrek, não. Tantas outras. Vença o dragão, resgate a moça. Até videogame do Super Mario é assim, né? Ele precisa lá vencer o Bowser, aquele miserável que fica roubando a princesa dele para levá-la de volta. E se você olhar, muito da estrutura da ficção humana é isso. É um herói que precisa enfrentar o mal para resgatar a moça. Se mostra de muitas formas. Por que é assim? Porque essa é a história da humanidade, embutida no coração humano. O evangelho pode muito bem ser descrito da seguinte forma: vá lá, derrote o dragão e resgate a princesa. Não pode? Não é isso que Cristo veio fazer? Vencer a velha serpente e resgatar quem? Sua noiva. Essa é a história do mundo, gente. É por isso que ela aparece nas nossas histórias. Porque a eternidade está no nosso coração. E é muito importante que você tenha olhos para ver isso. Deus deixou essas sementes por aí e elas são úteis para a gente mostrar para as pessoas a redenção em Cristo. Deus está fazendo novos céus e nova terra em Cristo. Deus está, de fato, tratando a história do ser humano. E nós podemos usar essas coisas como pontes evangelísticas. Os anseios que as pessoas têm, os vislumbres que as pessoas têm de algo melhor, esse sentimento de vontade de se pôr de joelho e agradecer, mas não sabe para quem. Isso é útil para a gente também. E é útil para você, crente. Para que você perceba que as coisas boas que Deus coloca na sua mão para fazer, elas devem ser desfrutadas em honra a Ele. Que as coisas boas que Deus coloca na sua mão podem ser aproveitadas sim. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo mais cedo, e ele estava falando sobre um outro amigo dele que ele está tentando ajudar, porque o cara vive na seguinte situação. Ele não se dá ao direito de sair com a esposa para fazer um jantar um pouquinho mais caro, porque ele pensa, esse dinheiro podia ser enviado para um missionário. Ele não consegue se imaginar indo ao cinema, porque ele pensa, podia estar orando nessa hora. E ele acha que é mais santo viver assim. Sendo que essa perspectiva bíblica, ela te liberta para desfrutar das coisas boas da vida em honra ao Senhor. Não como se elas fossem o fim da vida em si mesmos, mas como se fossem dádivas que, quando bem aproveitadas em honra e gratidão a Deus, nos fazem amá-lo ainda mais. Que nem crianças no Natal que amam seus pais quando recebem um presentão. Está errado se a criança amar tanto o presente que ela não é grata ao pai. Mas que pai não fica feliz de ver seu filho desfrutando daquela bicicleta ou daquele videogame que ele deu? Nós pais acharíamos estranho se nossos filhos não brincassem com os brinquedos que damos no Natal. Nós nos alegramos ao vê-los desfrutando do que veio da nossa mão. E é por isso que Salomão, em Eclesiastes, mais para frente, traz outras noções. Vai lá para o capítulo 9, eu quero que você veja algo. A gente já está caminhando para o fim, mas eu preciso te mostrar mais uma coisinha ou outra aqui. Nove, 7. Essa é uma das conclusões que Salomão traz ao longo do livro. Ele diz o seguinte: vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada dessas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça.
Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Uma das conclusões que Salomão traz ao longo do livro, esse é só um dos lugares que ele traz algo assim, o mundo é frustrante mesmo. Se você achar que a vida vai estar nele, você vai só se arrepender. Mas se você tiver a perspectiva correta de receber essas coisas como dádivas do Deus amoroso, que não permitiu que o mundo se deteriorasse e que agora usa das coisas boas para te levar para perto dele, você vai viver bem. Come com alegria esse pão que Deus te dá. Não precisa ter medo de se alegrar na sua comida boa, não. Nem na bebida gostosa, naquela coca gelada que você vai tomar daqui a pouco. Ou água com gás, seja o que for que você gosta. Vai, não te sejam alvas as tuas vestes. Essa, no jeito antigo de falar, é roupa de festa mesmo. As roupas brancas geralmente eram as roupas de festa. Vai, usa essa roupa que você gosta. Eu tenho uma camiseta que eu gosto tanto, que eu nunca uso. Já é assim contigo também? Eu tenho uma camiseta de rugby da Nova Zelândia que eu gosto tanto, que eu nunca uso. Porque eu fico nessa, vai estragar, não sei o quê. Para com isso, usa! Vai, não te falte óleo sobre a cabeça, óleo é para perfumar, é disso que ele está falando. Para de economizar esse perfume aí, já acaba a validade, o fixador fica ruim. Para de economizar. Vai, aproveita a vida com a mulher que você ama. Não fica deixando para depois, não. Mas não faça nenhuma dessas coisas como se a vida estivesse nelas. Faça essas coisas como dádivas da mão de Deus que veio por você. E Cristo entra nisso tudo de forma maravilhosa. Ele entra nisso tudo para começar com as promessas de restauração. Cristo não veio para roubar a gente desse mundo e jogar esse mundo fora no lixo. Cristo veio para fazer novas todas as coisas. A Bíblia descreve novos céus e nova terra, em que esse mundo vai ser purificado de suas fraturas do pecado, vai ser liberto do pecado e existiremos eternamente com Cristo e a criação novamente. Ontem o pastor leu Romanos 8, que fala sobre a criação sofrendo. Tudo que a criação sofre é por nossa causa, tá? É por nossa causa. Os orangotangos e os flamingos não se rebelaram contra Deus. Não foram as centopeias que foram lá quebrar o pacto, fomos nós. Mas eles sofrem. E eles aguardam essa revelação final, eles aguardam essa redenção de todas as coisas. É Cristo quem faz isso. Então, todas as vezes que nós experimentarmos as frustrações das fraturas deste mundo, nós devemos ser lembrados, Jesus Cristo está refazendo todas as coisas. Hoje a gente experimenta morte, frustração, medo, violência, enfermidades, limitações, todo tipo de dores. Mas Cristo veio a esse mundo, viveu uma vida de perfeita obediência, levou sobre si no Calvário a morte, o pecado e a maldição. E ele é o primeiro desse novo mundo. Quando ele sai do túmulo ao terceiro dia, ele é o primeiro do novo mundo. E se você está com ele pela fé, você vai viver num mundo não mais como esse. Não mais um mundo em que as coisas somem na mão, mas um mundo eternamente bendito, onde as coisas funcionam para sempre. Paulo falou sobre isso em Romanos. Isaías profetizou sobre essas coisas, sobre um tempo em que a vaca e a ursa vão poder pastar juntas, onde as crianças vão poder brincar com cobra sem medo de ser picada, onde seremos restaurados uns aos outros por sermos restaurados a Deus. E a vida cristã, irmãos, é uma vida de enquanto não chega esse dia, a gente vai com alegria se preparando para ele. E a gente vai desfrutando dos vislumbres. Todas as vezes que você, crente, se frustrar com algo desse mundo, lembra, é frustrante por causa do pecado, mas Jesus está refazendo isso tudo. E todas as vezes que você experimentar de algo bom nesse mundo, seja sua coca gelada, seja o que for, lembra, veio da mão dele e é só uma prévia. Se já é bom aqui no mundo quebrado, imagina como vai ser bom no mundo refeito. Se a gente já consegue aqui nessa vida desfrutar da comida, da bebida, da roupa, do perfume da amada,
quanto mais vai ser nesse mundo perfeito. O coração humano foi feito para amar a Deus e servi-lo, para conhecer a Deus e andar com Ele. Mas por causa da rebelião, não o faz. Mas o descrente não para de ansiar por isso. Ao mesmo tempo que ele foge de Deus, ele anseia por algo que só Deus pode dar. A sua tarefa, cristão, você que descobriu a verdade sobre essas coisas, é contar para elas. Vamos contar para as pessoas sobre isso tudo? Sobre por que esse mundo não funciona? Sobre quem veio para resolver o problema? E sobre o que ele vai fazer no novo mundo. Evangelismo pode ser visto dessa forma. Gente que descobriu a solução, contando para quem ainda está procurando. Vamos? Vamos contar para as pessoas sobre ele. Nele todas as coisas serão refeitas. Oremos. Senhor, nós te louvamos, porque em Cristo tudo se resolve. Nele vencemos a morte. Nele encontramos saída. Nele temos comunhão com o próprio Deus. Nele encontramos um amor perene, que nunca vai perecer. Reconhecemos, Senhor, que por vezes andamos aqui nessa terra de sombras, esquecendo até mesmo desses vislumbres que o Senhor nos dá. Ajuda-nos a não ser assim, mas a receber como dádivas as coisas boas que o Senhor coloca em nossas mãos. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a contar para as pessoas sobre a solução da ardência de coração que sentem. No nome de Jesus, nosso resgatador. Amém. Deus abençoe, irmãos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,